Olá a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos ao 5º episódio do programa Vozes que Inspiram. Hoje temos connosco alguém que, quando era criança, sonhava em ser engenheiro agrónomo. Daí, a ter-se tornado matemática foi um pulinho. Ok, está bem, foi uma valente cambalhota. É professor universitário e investigador e o rosto do programa Isto é Matemática. É com muito gosto que recebemos Rogério Martins. Bem-vindo à Rádio Escola Nova Geração. Muito obrigado pelo vosso convite e é um grande prazer estar aqui. Para começar, Sr. Rogério, vamos falar um bocadinho sobre o seu percurso. Quem é o Rogério Martins, para quem ainda não conhece? Oi, quem é que é o Rogério Martins? Sou matemático, pai de 4 filhas, 52 anos, e sim, sou como digo, comunicador de ciência, essencialmente. Atualmente, para além de professor, nós, quando somos professores universitários, fazemos sempre outras coisas, e no meu caso, durante muito tempo fazia investigação, como muitos dos meus colegas fazem, além de dar aulas, e agora faço comunicação de ciência, faço espetáculos em escolas, em particular, preparo conteúdos em vídeo também para editoras, para YouTube, e é basicamente o que eu faço. Sabemos que quando era criança sonhava em ser engenheiro agrónomo. Como é que aconteceu essa cambalhota até chegar à matemática? Eu acho que há coisas na nossa vida que acontecem por acaso. Eu quando era criança, os meus pais tinham uma exploração agrícola e portanto eu achava que aquilo ia ser o meu futuro e comecei a estudar agronomia. Atenção, levei aquilo a sério até ao 11º, porque naquela altura o 12º ano já era um tipo diferente de preparação, mas havia ali eu estudava numa escola profissional. Não exatamente as profissionais que há hoje em dia, mas era uma escola que tinha ali uma parte profissionalizante e tínhamos uma tarde por semana de algo concretos de uma certa profissão, e o que eu fazia estava na área da agropecuária e era aquilo que eu achava que ia ser. Depois entrei em matemática e apaixonei-me completamente. É claro, vocês perguntam, mas porquê que entrou em matemática? Porque concorri, porque na altura, quando entrei na faculdade, já não queria ser engenheiro agrónomo, queria fazer muitas outras coisas e concorri para muita coisa diferente. E entrei em matemática porque era basicamente onde cabiam as minhas notas e foi aí que eu entrei. No início até não estava assim tão convencido que ia fazer aquilo, mas depois apaixonei-me. Foi um acaso. Sim, foi um acaso, de certa forma. A matemática muitas vezes assusta os alunos. O que diria a quem acha que não nasceu para a matemática? Eu acho que é claro que nós temos às vezes alguns talentos naturais que eu ainda não percebi bem se já vêm com os nossos genes ou se nós os desenvolvemos muito cedo, porque eu acho que muitas vezes algumas das coisas que nós achamos que são um talento natural são coisas que nós começamos desde muito cedo a ter prazer e a gostar de fazer e alguém valorizou. Vamos supor, não sei, um miúdo de 3 anos que de repente soma 3 com 5 e o pai fica fascinado. Uou, como é que conseguiste fazer isso? E de repente ele espera, isto parece causar impressão nos outros, e depois começa a desenvolver essa coisa que depois nós mais tarde dizemos que é um talento natural, quando é simplesmente algo que a pessoa acha que faz bem e tudo isso, e que desenvolveu desde muito cedo. Mas é isso. O que é que eu diria? Eu diria que nem toda a gente tem de ter este talento, e não tem mal nenhum. Todos nós temos pontos que achamos que são os pontos fortes e pontos que não são tão fortes. É como jogar basquete. Há pessoas que gostam de jogar basquete, há pessoas que não gostam. Agora, toda a gente tem de jogar um bocadinho de basquete, porque se está na escola, está a fazer educação física, tem de jogar um pouco de basquete. É um pouco como na matemática. A matemática tem de ser aprendida na escola, e toda a gente, mais ou menos, tem de aprender matemática na escola, porque faz parte, é uma das disciplinas mais nucleares. Mas quem não gosta de matemática, o que é que eu posso dizer? O que eu posso dizer é, talvez, aconselho a ler coisas de matemática que não sejam exatamente as coisas que aparecem na escola. Há muito conteúdo, e então agora não é preciso ler, podem ver, e a vossa geração provavelmente fica mais entusiasmada em ver vídeos, mas atualmente no YouTube, por exemplo, há uma quantidade enorme e uma quantidade brutal de vídeos com uma qualidade tremenda sobre tantas coisas bonitas que envolvem matemática, e não temos exatamente de estudar a matemática. Nós às vezes pensamos, ok, aquela coisa de desenvolver polinómios, fatorizações, etc., quando na verdade a matemática não tem de ser exatamente isso. A matemática é esta coisa é uma nova forma de ver o mundo, é uma forma mais racional, que envolve equações muitas vezes e tudo isso, e nós vemos todo esse mundo atualmente por um lado no que eu chamo de divulgação matemática, que no meu tempo era muito feita
em livros, mas agora em vídeos já há muitos bons vídeos. Bem, desde logo, não quero puxar aqui a brasa à minha sardinha, mas o Isto é Matemática, procurem no YouTube por Isto é Matemática e vão ver muitos destes exemplos. Exatamente, vamos falar agora do seu trabalho da divulgação científica. Sabemos que é autor e apresentador do programa Isto é Matemática. Como é que surgiu a ideia de levar a matemática para a televisão? Era o que eu estava há pouco a falar ali com os vossos colegas e estava a falar sobre esta coisa curiosa, não é? Que é, há poucos cientistas que tenham este hábito de falar das coisas que fazem como fazem as pessoas de humanidades, que é subir acima de um palco e vestirem roupas e usarem todas estas técnicas de palco e tudo isso para falar sobre ciência, ou também levá-la para a televisão, para vídeos e tudo isso. E no fundo o que eu faço, que não é completamente original, mas não é assim tão comum, é basicamente usar todas estas técnicas de televisão, de palco e tudo isso para falar sobre a matemática. E como é que surgiu? Bem, surgiu porque eu gostava muito de falar. Eu acho que podemos chamar isto talvez um talento natural ou algo que eu já tinha desde cedo, ainda antes de fazer um programa de televisão. Eu, quando era cientista, quando a única coisa que fazia era ser professor e ao mesmo tempo ser cientista, eu já gostava muito de apresentar as minhas coisas nos congressos e normalmente criava sempre ali uma forma mais que eu acho que era talvez um bocadinho mais inovadora, e depois a pouco e pouco fui falando cada vez para plateias maiores, para plateias menos generalistas, ou seja, menos especialistas, e entretanto já estava na televisão sem dar por isso. Foi difícil transformar um tema que muitos consideram complexo em algo acessível para o público? Não é exatamente fácil, mas também não é assim tão difícil, sabem? Às vezes eu costumo dizer que a matemática é uma coisa difícil feita de muitas coisas simples, mesmo muitas. E se nós nos focarmos exatamente numa das partes, numa dessas coisas, nós podemos explicá-la a quem nós quisermos. E se não formos muito ambiciosos, porque esse é às vezes um dos problemas de quem comunica matemática e de quem fala sobre matemática, é que é muitas vezes muito ambicioso, quer explicar muita coisa. E a matemática é muito complicada. Se nós explicamos muita coisa, vamos ficar completamente perdidos. E acho que uma parte do truque está em focar-nos em coisas muito precisas, muito pequenas, que podemos, se tivermos tempo e à partida podemos explicar a qualquer pessoa. Há um físico que, esta frase, na verdade há várias versões desta frase, mas diz qualquer coisa do género, uma delas é atribuída a Einstein, que diz que nós só compreendemos a física quando a conseguimos explicar a uma criança de 4 anos. Com a matemática é exatamente a mesma coisa. Se compreendermos muito bem uma parte da matemática muito pequena, podemos explicá-la a qualquer pessoa, até a uma criança de 4 anos. Na sua opinião, qual é a importância de comunicar ciência para o público em geral? Olha, eu acho que a grande importância tem a ver com esta coisa que é alargar o imaginário popular daquilo que é a matemática. As pessoas têm, ainda agora, têm uma imagem da matemática que acho que é muito redutora. Se pensarmos bem, a maior parte das pessoas associam matemática ao ensino da matemática, àquilo que se aprende nas escolas e tudo isso. E é muito curioso porque quando nós pensamos noutras áreas, sei lá, por exemplo, economia, ninguém associa a economia ao ensino da economia, às coisas que estão nos textos de economia, associam-na àquilo que realmente experienciam, que é o preço do petróleo que está a subir, e sabem que isso tem a ver com os preços nos mercados financeiros e tudo isso. E, portanto, eu acho que falar sobre matemática, a minha esperança é que contribua para esta coisa, que é as pessoas terem uma melhor ideia do que é matemática realmente, para além daquela coisa que aprenderam na escola. E atenção, a matemática vai muito para além disso. E essa é talvez a primeira razão. A segunda razão é porque depois isto acaba por ter uma repercussão também na forma como se ensina matemática nas escolas, não é? Porque as pessoas que lá está, seja porque são adultos e só tiveram contacto, ou essencialmente tiveram contacto com a matemática quando eram estudantes, seja porque são estudantes e sentem que aquilo é uma coisa que acontece ali na escola, mas aparentemente parece que não vai para lá do que acontece na escola, e eu pretendo mostrar que vai de facto muito para o lado do que acontece na escola. Tem a ver com a nossa vida, é uma forma de ver o mundo, de pensar o mundo e de refletir sobre ele. Em 2012, foi considerado pelo jornal Expresso um dos 100 portugueses mais influentes pelo seu trabalho em comunicação de ciência. O que significou esse reconhecimento para si? Olha, isso foi de facto um dos maiores reconhecimentos, na minha opinião, que eu tive, porque
porque é isso, quer dizer, nós no final, todos nós gostamos de ser reconhecidos pelo nosso trabalho e que reconheçam o nosso trabalho, e estar ao lado, principalmente estar ao lado de outras pessoas, lá está, da área da cultura, ou daquela coisa que se chama, porque atenção, eu combato um pouco esta ideia de que há de um lado a ciência, do outro lado a cultura. Na verdade, tudo isto é cultura, mas ainda assim estar ao lado de outras pessoas que supostamente também influentes da área das artes, da política, de tudo isso, acho que é bom. Eu acho que uma das coisas que nós que é um pouco o meu cavalo de batalha, é mostrar que a matemática pode estar ao nível de todas estas coisas, e esse reconhecimento foi de facto fantástico, e pronto, foi algo que a mim não sei, que mexeu muito e que me fez ter vontade de continuar a trabalhar nesta coisa que é comunicar ciência. Sim. É professor e investigador na Universidade Nova de Lisboa. O que mais gosta na vida universitária? Ensinar, investigar ou comunicar ciência? Ui, essa pergunta é difícil. É assim, ensinar não é muito diferente de comunicar ciência. É um contexto diferente, e tem outras regras, claramente, porque ali é mais duro, a pessoa está a comunicar, isso é suposto ir muito mais fundo nos temas que fala, é suposto ser muito mais técnico. Comunicar ciência normalmente é feito para um público bem mais generalista, e é suposto a pessoa falar de uma forma mais leve, e principalmente sem entrar com tanto nos detalhes. Eu acho que no final o que eu gosto mais de fazer, eu gosto das três, e atualmente não faço tanta investigação porque não tenho tempo, essencialmente metade do tempo estou a dar aulas, outra metade estou a fazer comunicação de ciência, e portanto já não tenho tanto tempo para a investigação, mas e as três me davam muito prazer. Neste momento talvez seja comunicar ciência, sim. Gostaria de lecionar ao ensino básico ou secundário, ou prefere mesmo o ensino universitário? E essa pergunta é difícil. Eu acho que seria um grande desafio. É assim, se eu tivesse vida eterna, eu queria fazer tudo isso. Queria experimentar a fazer tudo isso. Como não tenho vida eterna, tenho de escolher as coisas que quero fazer na vida, porque não vou conseguir fazer todas. Mas eu acho que deve ser um grande desafio ensinar matemática a outros níveis de ensino. E atenção, que não é mais fácil. Ou seja, as pessoas têm tendência a pensar, ok, um nível universitário é mais difícil, porque envolve aparentemente matérias mais difíceis, é um ritmo de ensino muito mais rápido, e aparentemente ensinar outros níveis de ensino será mais fácil, mas acho que não é. Eu acho que todos os níveis têm a sua todos os níveis têm os seus desafios, e não sei, eu até gostava se eu tivesse, eu claro que eu gosto muito de ensinar ao nível universitário, porque claro, são adultos, são futuros engenheiros, a maior parte deles, alguns matemáticos que eu ensino, mas que têm carreiras e são curiosos naturalmente já pela matemática. Quer dizer, exato, uma pessoa que vá para a engenharia naturalmente tem uma aptidão para a matemática, quase certeza tem, porque caso contrário não iria para a engenharia, e portanto, ou para a matemática, que são os alunos que eu essencialmente tenho nas minhas aulas, mas eu acho que seria um grande desafio. Há uns tempos estava soube que um dos meus colegas de faculdade agora foi dar aulas no ensino, no primeiro ciclo, e é muito curioso, era professor universitário, e de repente, eu acho que é um desafio brutal. Eu acho que é um grande desafio. Não sei se eu alguma vez vou fazer, mas acho que é um grande desafio. Doutorou-se na área de sistemas dinâmicos e equações diferenciais. Para quem não é da área, como explicaria de forma simples o que isso ensina? É difícil de explicar, mas cá está, este é o desafio e essa é a minha profissão, é explicar coisas difíceis de forma fácil. Então, equações diferenciais e sistemas dinâmicos é basicamente uma área da matemática que estuda todos os processos que evoluem. Normalmente pensamos em processos que evoluem ao longo do tempo, mas não tem de ser ao longo do tempo. Vou dar exemplos. Por exemplo, a meteorologia, os movimentos na atmosfera, o movimento do ar na atmosfera, é
acontece, portanto, eles vão se movimentando e aquilo é algo que acontece ao longo do tempo. Esse é um exemplo clássico e típico de um sistema dinâmico. Mas temos muitos outros. Quando nós atiramos uma bola, essa bola segue uma certa trajetória e isso acontece ao longo do tempo. É um processo que acontece ao longo do tempo. As equações diferenciais dos sistemas dinâmicos são ferramentas matemáticas que criam modelos para estudar este tipo de processos. E o que nós fazemos, de facto, é estudar esses modelos e tentar, ao estudar os modelos matemáticos, depois ter alguma informação sobre aquilo que acontece nos modelos que, de facto, descrevem situações reais. Ou, simplesmente, porque queremos responder a perguntas. Mas, basicamente, a quantidade de coisas que evoluem ao longo do tempo nunca mais acaba. Qualquer processo, sei lá, de uma coisa que cai, cá está, como uma bola, um míssil, se quiserem pensar. Mas depois há outras coisas, como, não sei, a evolução de um corpo à medida que ele cresce, por exemplo, é um sistema dinâmico. Tudo isso são coisas que podem ser modeladas por este tipo de ferramentas. A matemática continua a evoluir? Ainda há muitas coisas por descobrir ou inventar? Sim, continua de facto a evoluir e isso é uma coisa que às vezes as pessoas não têm ideia, porque normalmente quando pensam num cientista imaginam aquelas pessoas de bata branca com pipetas e num laboratório, não imaginam um matemático, por um lado porque sentem que se calhar a matemática já está toda descoberta e já está tudo feito, e não é o caso. Por outro lado, porque nós, enquanto cientistas, o que nós fazemos basicamente é estar em frente a uma secretária a estudar coisas. O trabalho de investigação em matemática não é muito diferente do trabalho de um estudante. É basicamente pegar em livros e estudar e depois, eventualmente, começar a resolver problemas. É como se fossem exercícios para um estudante, só que são problemas muito mais complicados e muitos destes problemas ainda não têm solução. Ou seja, e nós estamos justamente à procura dessa solução. Quando nós conseguimos resolver esses exercícios, entre aspas, vamos na prática ser os primeiros a resolver aquilo. E é isso que um cientista matemático tenta fazer. Agora, esses problemas podem ser coisas muito, muito teóricas, em que o cientista simplesmente está a responder a certas perguntas que surgiram de forma completamente teórica, sei lá, propriedades de um modelo ou de um modelo matemático ou propriedades de uma certa ferramenta matemática, sei lá, teoria dos números, sei lá, distribuição dos dígitos do pi, coisas desse género. São coisas puramente teóricas ou podem ser coisas muito aplicadas. Tenho colegas que trabalham em áreas que, sei lá, de estatística, por exemplo, há uma área de investigação operacional, que é uma área da matemática que trabalha muito com processos industriais, com questões de logística, distribuição de encomendas e tudo isso, e aí são problemas muito aplicados, muito concretos. Ok, temos esta empresa, tem este problema, quer prever uma certa coisa, ou quer encontrar a melhor forma de otimizar um processo, e nessas situações entra o matemático, que tenta perceber qual é que é de facto a melhor solução. Lançou também um livro chamado Isto é Matemática. Para quem ainda não conhece o seu livro, como resumiria o que se pode aprender com ele? Pode-se aprender muita coisa. Cada capítulo é um tema, na verdade cada capítulo corresponde a um dos episódios das últimas temporadas do Isto é Matemática, e é isso. O que é que se pode aprender? Eu acho que é giro pensar na forma e tentar responder esta pergunta, porque às vezes eu gosto de pensar neste livro ou nestes episódios que podem agora ver no YouTube como algo que nós não temos de aprender qualquer coisa com eles. Eu gosto de pensar nestas coisas como eles são feitos a um nível de comunicação que é suposto atingir muita gente. Eu essencialmente gosto de ver este programa ou este livro como entretenimento. Ou seja, as pessoas leem porque tem coisas giras para ver e para ler, e depois eventualmente o aprender é um efeito secundário, é algo que acaba por acontecer, porque claro, se a pessoa, é como quando a pessoa está sentada no sofá a ver um documentário de vida selvagem. De facto a pessoa não se sentou no sofá a pensar, vou ser biólogo e portanto vou aprender sobre a vida dos elefantes e tal. Não, na verdade a pessoa senta-se
só a ver, só a apreciar a forma e para ver coisas. E na prática depois vai sair ali com qualquer coisa, vai passar a saber que os elefantes afinal têm um certo tipo de não sei, de hábitos ou qualquer coisa assim, e aprende qualquer coisa, mas é na verdade um efeito secundário. Eu gosto de ver este livro e os episódios dessa forma. Planeiam novas edições ou mais livros inspirados na série? Sim, nós tínhamos ideia de escrever outros. A verdade é que acabámos por não ter tempo e não apareceu mais nenhum. Agora, neste momento, estou a terminar um outro livro que é baseado basicamente nesta ideia e neste contexto que apresentei este espetáculo aqui na escola, que é, o livro também se vai chamar Os Maiores Segredos do Mundo, que é exatamente o mesmo título, e este livro é um pouco diferente do livro Isto é Matemática, porque o Isto é Matemática, cada capítulo era um tema completamente diferente. E aqui não, aqui há uma certa unidade no livro, é todo sobre problemas que ainda não têm solução e que a ciência continua ainda sem os conseguir explicar. Um ou outro foi aquele que eu apresentei aqui, mas na verdade cada capítulo é um problema e são todos problemas diferentes. E a maior parte deles são diferentes daqueles que eu apresentei aqui em palco, na escola. Hoje foi recebido na escola então para fazer uma palestra. O que mais gosta nesse contacto direto com o público? O que eu mais gosto é de ver a reação dos alunos e eu acho quando nós temos um interlocutor à frente é completamente diferente. Uma coisa é eu estar sentado lá em casa a escrever sobre uma coisa que eventualmente algumas pessoas vão ler uns meses depois, que eu não sei quem são, não as vejo, não olho nos olhos. Outra coisa completamente diferente é nós termos uma plateia de umas centenas de alunos a olhar para nós, alunos ou público em geral, a olhar para nós, e isso é uma adrenalina completamente diferente. Ver as reações, cada plateia, uma das coisas mais giras de fazer. Eu faço isto já há muitos anos e já fiz, não sei, centenas de espetáculos, centenas de sessões e agir como cada plateia é diferente. Cada plateia cria toda uma dinâmica própria que tem a ver também com a própria dinâmica da escola ou do sítio onde eu estou a apresentar isto, tem a ver com o tipo de pessoas para quem eu estou a falar, e tudo isso é como se fosse sempre algo novo que acontece a cada sessão. O que costuma surpreender mais os alunos quando assistem às suas palestras? Eu podia dizer que é o que eu ensino e tudo isso, mas eu acho que o que surpreende mais os alunos, querem saber mesmo, é o facto de eles foram convidados ou forçados ou não sei, ou alguns deles até pagam um bilhete mínimo e tudo isso para participar, mas eles essencialmente, alguém lhes disse que iam ver uma palestra de matemática. E eu acho que o que eles estão à espera é que apareça uma daquelas pessoas com ar de professor universitário, com os óculos, a falar sobre coisas do princípio ao fim, que são difíceis de seguir e difíceis de entender, e se calhar é um bocado chato. E eu acho que o que os surpreende realmente é eu sair lá de trás a correr com o microfone e falar com o entusiasmo que falo, e acho que é mais a minha postura que os surpreende. Eles não estavam à espera de ver isto no matemático. Estariam à espera, talvez, se lhes dissessem que aquilo era um teatro, como seguramente vocês já assistiram, sei lá, quando estão no segundo ou terceiro ciclo, vem aqueles teatros que aparecem no contexto de português, sei lá, o Alto da Barca do Inferno, ou qualquer coisa sobre história, aí eles estão mais à espera de ver aquilo. Mas quando lhe dizem que é matemática, não estão nada à espera de ver aquilo, estão à espera de ver algo que não seja assim tão diferente de uma aula de matemática, quando na verdade aquilo é um espetáculo como outro qualquer. Qual é a mensagem principal que gostaria que os alunos levassem dessas sessões? Eu acho que depende também das sessões, mas eu acho que é um bocadinho também um pouco como no Isto é Matemática. A mensagem é que a matemática não tem de ser uma coisa aborrecida. Mesmo que nós não gostemos de matemática, mesmo que é como música, vamos supor, ou como basquete. Eu até posso não gostar de jogar futebol ou jogar basquete, mas é sempre bonito ver uma equipa a jogar bem e a ver o espetáculo. É como, eu posso até não gostar de tocar instrumentos musicais, mas gosto de ir a um concerto, ver alguém a fazer um concerto. Eu acho que aqui é a mesma coisa. A pessoa pode não gostar de matemática, mas eu acho que gosto de mostrar que vale sempre a pena ver alguém a fazer este espetáculo, que é o espetáculo, neste caso, da matemática. Agora temos um desafio rápido.
Vamos fazer-lhe algumas perguntas de resposta curta. Preparado? Sim, preparados. Área da matemática favorita? Análise matemática. Eu não sei se vocês sabem o que é isso. Nós quando estudamos desculpa, se calhar é depois não falar muito, então muito rapidamente, quando nós chegamos à faculdade nós temos muitas áreas diferentes, ao contrário, nós aqui estudamos matemática, mas claro, a matemática subdivide-se em muitas partes, álgebra, geometria, e uma das partes é a análise matemática, é aquela parte da matemática, quem está no secundário, é aquela parte da matemática das derivadas, dos limites, não sei se vocês já estudaram, mas pronto, é essa área. Quando estiverem no final do secundário vão falar sobre isso. Um matemático ou cientista que o inspire? Há vários, mas talvez o Rafael Ortega, o meu professor, o meu orientador de doutoramento, talvez foi aquele que mais me inspirou enquanto cientista. Um livro que recomendo? Há muitos, mas um dos primeiros, vou recomendar um dos primeiros que eu li, que é o Flatlands. Flatlands é basicamente um romance, é uma história que acontece num plano, é uma história matemática, de certa forma, no sentido em que nós vivemos a 3 dimensões e naquele livro todos os seres deste romance, desta história, vivem a 2 dimensões, são triângulos, retângulos e tudo isso, é muito giro, já foi escrito há muitos anos e eu gosto muito. Há muitos outros, mas eu gosto muito desse livro. Um número que gosto particularmente? Eu não tenho uma preferência. Nós fizemos um episódio do Isto é Matemática sobre quais é que eram os números preferidos das pessoas, e o 7 estava à cabeça, logo a seguir o 3, mas eu não tenho um número preferido. Prefere resolver um problema difícil ou explicar matemática a alguém pela primeira vez? Essa pergunta é difícil. Eu acho que resolver um problema difícil, ainda assim. Agora vamos a uma pergunta surpresa. Qual é a sua equação ou fórmula preferida e porquê? Este tipo de perguntas é sempre difícil de responder porque há muitas. Há muitas. E sei lá, eu podia dizer que era a equação do pêndulo, que é talvez a equação que eu estudei mais na vida, porque era a equação que tinha a ver com a minha... E sim, se calhar é essa mesmo, a equação do pêndulo. É a segunda derivada de x mais constante vezes a primeira derivada de x mais seno de x igual a 0. mas há outras, há por exemplo uma equação que eu gosto muito, que é talvez a equação mais preferida de todos os matemáticos, que é E elevado a π vezes I mais 1 é igual a 0. Esta equação normalmente é a preferida dos matemáticos porque tem essencialmente todas as constantes mais conhecidas da matemática lá. Tem o 0, tem o 1, tem o π, tem o E, o número de Neper, e tem, números são só estes. E tem o I, que é chamada a unidade imaginária, que vocês ainda não sabem o que é, mas vão saber quando chegarem ao 12º, ou pelo menos quando entrarem na universidade. Não, já sabem, vão saber dela antes, acho eu. Mas a unidade imaginária é basicamente a unidade que, quando depois aparecem os números complexos. E depois tem, essa fórmula tem também o mais, tem o igual, e tem essencialmente as operações mais básicas, e é a forma mais simples, de certa forma, que envolve todas essas constantes e junta-as todas na mesma fórmula. Professor Rogério Martins, antes de terminarmos, quer deixar uma mensagem para quem nos ouve? Uma mensagem, essencialmente, se for sobre a matemática, que não sei, talvez seja o tipo de mensagem que estão à espera. Essencialmente divirtam-se com a matemática, não se estressem. Eu acho que a matemática tende a ser assustadora, e tende a ser assustadora porque as pessoas ficam estressadas quando não a entendem. Eu ainda, a semana passada, uma história curiosa, a semana passada eu não costumo levar a minha filha a estas palestras. Eu tenho filhas adultas que elas têm a vida delas, têm a sua profissão e tal, mas no sábado passado, como eu tinha dois destes espetáculos ao sábado, e eu disse, olha, se quiserem vir e tal, e uma delas disse que vinha, e depois eu tinha outras pessoas, entretanto convidei mais a minha namorada também vinha, e vinham uns primos que nunca tinham assistido a estes espetáculos, e no final estávamos a falar sobre isso, e eles estavam a dizer, mas eu não conseguia entender aquela parte, e também não conseguia entender a outra parte, e
E a verdade é que acho que nós, quando vemos matemática, mesmo assim em cima de um palco, nós temos muita dificuldade a desligar e a ficar estressados. Eles sabiam que não iam ser avaliados no final, mas ainda assim as pessoas ficam estressadas quando não entendem qualquer coisa. E se nós pensarmos bem, nós normalmente não entendemos tudo. Quando nós estamos a ouvir, não sei, um político ou um comentador não sei, da política internacional falar na televisão, nós não entendemos tudo aquilo que ele disse. Há coisas que nós não percebemos bem o que é que ele queria dizer com aquilo, mas não ficamos estressados, não ficamos preocupados, simplesmente, ok, não entendi outras coisas, fiquei com uma ideia daquilo que ele quer fazer. E acho que a matemática devia ser a mesma coisa, e as pessoas, eu acho que ficam demasiado estressadas. Eu acho que esse é o grande problema da matemática. Deviam de aprender, e eu acho que isto acontece porque, claro, o contacto das pessoas com a matemática foi a escola, e na escola eram sempre avaliadas no final, e sempre que não entendiam, alguém lhe dizia dizer não atingiram aquilo que era suposto atingirem, e eu acho que é por isso. Eu acho que então basicamente o que eu aconselho, a minha mensagem é: não vale a pena estressar se não entenderem qualquer coisa na matemática. E terminamos com a pergunta final que fazemos a todos os convidados do programa, a nossa pergunta especial. Rogério Martins, o que dizem os seus olhos? Não sei o que é que dizem os meus olhos. As pessoas costumam dizer, eu posso dizer o que é que as pessoas costumam dizer. As pessoas costumam dizer que os meus olhos, principalmente quando falo de matemática, são olhos de alguém que está apaixonado por aquilo que faz. E eu acho que é talvez o meu ponto forte. As pessoas dizem às vezes que és um bom comunicador e tal, e tens sorte de ter essa veia de comunicador, és bom a falar e tudo isso, mas eu acho que na verdade não é esse o meu maior trunfo enquanto comunicador de ciência. O meu maior trunfo é de facto os meus olhos serem olhos de alguém que está apaixonado por aquilo que está a dizer, e essa paixão transmite-se, e portanto acho que é basicamente isso que dizem os meus olhos. Muito obrigado por ter estado connosco nesta conversa. Foi um prazer recebê-lo na Rádio Escola, neste 5º episódio do Vozes que Inspiram. A todos os ouvintes, muito obrigado por estarem desse lado. Eu sou o Ruben. E eu sou o Rafael, e até à próxima.